Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, vou dizer, olha, vocês são cristãos, que nesse frio estão na casa do Senhor, não ficou em casa, né? Que quantos cristãos hoje teve um feriado bom, descansaram, teve um dia maravilhoso, e à noite poderia fechar com chave de ouro, né? Mas resolveram ficar em casa, amém? Falo para os irmãos, não sei pregar, né? Nunca preguei, eu falei para o Luciano, subir aqui pesa as pernas, o microfone, você gagueja, mas quem fala é o Espírito Santo, e eu creio que Ele vai falar no teu coração nessa noite. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, lá em Hebreus 11. Glória a Deus. Aleluias. Obrigado, Jesus, por essa noite. O Senhor falou aos nossos corações nessa noite, mas eu creio que Ele tem uma parte, uma porção dobrada para você. Que o Senhor fala nessa noite para você que é tempo de avivamento, é tempo de renovo sobre a tua vida. Se você veio buscar algo nessa noite, você pode ter a certeza que hoje o Senhor ouvirá o teu clamor. Abre o teu coração nessa noite, não fica disperso na palavra. Ouve aquilo que o Senhor queira falar com você. Amém? Glória a Deus, aleluias. Hebreus 11. Amém? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não parecem. Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluias. Eu falei, Senhor, eu fiquei, desde o dia que o irmão me chamou, né, que o pastor me chamou, eu fiquei, me dá a palavra, e o Senhor nada, Hoje eu conversando com o Senhor, eu falava, vai falar de fé. Tem coisa mais linda nós falarmos de fé, né? O termo fé aparece em Hebreus 24 vezes nesse capítulo e focaliza a ideia de fidelidade, obediência ativa. Que coisa linda, né? Nós estamos rodeados por tantos movimentos que desafiam a nossa fé. O mesmo aconteceu com os servos de Deus do passado, porque eles, numa sociedade que afastava as pessoas de Deus, né? Porque o tempo de Abraão, de Moisés, era um tempo que eles viviam assim, como se fala, a vida não tinha valor, nada ali tinha valor naquele tempo. E eles tinham que acreditar em algo. Aquele tempo eles tinham que focar em alguma coisa. E esses homens de Deus focaram sim. Quando o Senhor os chamou, eles focaram ali no Senhor. Olha que coisa linda. Ali em Hebreus 11:4, se você for lá, olha, pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus. Quanto às suas ofertas por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladará, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque nós vamos falar também de Abraão, né? Fé maior do que a de Abraão. Abraão vivia numa sociedade ali, Abraão vivia com os pais ali num lugar que ali eles adoravam Baal, né? Adoravam outros deuses. E eu penso ali, quando eu começo a ler ali a passagem de Abraão, eu começo a pensar ali naquele momento que o Senhor ali chamou Abraão, né? Saia do meio, né, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E ali Abraão, ele poderia, um homem ali, obediente ao pai, pode chegar ali e falar assim, não, eu não posso desobedecer o meu pai. Eu não posso deixar ali a minha família, tudo que eu construí ali, para obedecer uma voz que eu mal conheço, porque ali ele ouviu a voz de Deus ali, né? E ele teria 1000 motivos ali para não ouvir aquela voz. Mas não, Abraão ali
ele creu, ele pegou a família, pegou Sara ali, né? Pegou todos os seus ajudantes ali e foi para uma terra que ele nem conhecia, ele nem sabia qual era o destino que ele ia. Olha que coisa linda, quer fé maior do que a de Abraão, né? Se Deus falar para você hoje, pega tudo, pega a tua esposa ou pega o teu esposo e vai para a terra que eu te mostrarei, você sairia sem pensar? Não, Abraão não, ele foi, ele largou tudo e foi. Quer fé maior? Fé maior do que essa? Você andar sem saber qual é o rumo. E ali Abraão, ele estava começando a conhecer a Deus. Ele não sabia nada, mas ele sabia de uma coisa, que aquela voz tocou dentro do coração dele, e algo ali especial, sobrenatural estava sobre a vida dele. E ele sabia que algo ali ia acontecer, que coisa sobrenatural, que a vida dele não ia ser mais a mesma. Quando nós estamos na presença do Senhor é assim, irmãos. A gente não sabe mais, não é mais a mesma coisa. Por que você se preocupa com amanhã se o amanhã pertence a Deus? Por que nós preocupamos com amanhã? Às vezes nós entramos dentro da igreja, a gente está preocupado na conta de água, na conta de luz. É porque vai cortar, é porque eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel, é porque eu não tenho dinheiro para os meus filhos comer. Se o Senhor mesmo fala que Ele alimenta os teus filhos, Ele alimenta, que nem a gente estava falando do passarinho. O passarinho, né? Não são todos os passarinhos que ficam na gaiola. Os passarinhos são livres. E nem assim o Senhor deixa faltar o alimento para os seus passarinhos, porque é o Senhor que cuida. Então, muitas das vezes nós vivemos preocupados com coisas que o Senhor fala, não te preocupes. Se preocupa sim. Se preocupa se seu irmão está precisando de algo. Se preocupa se seu irmão está na presença do Senhor. Se preocupa em saber por que aquele irmão hoje não vem ao culto. Se algo está acontecendo com ele, se está tudo bem com ele. Se preocupa. Fala, irmão, falta algo na tua casa? Não, nós nos preocupamos com nós mesmos, né? E ali Abraão saiu, foi por uma terra. E quem conhece Abraão sabe, né? Que o Senhor deu para ele. Ele foi o pai, né? Ali falando de Sara um pouco, mas Sara ali estéril, Sara ali nos seus 90 anos, né? Você acha que ali o Senhor falando para ela que ela teria um filho? Imagina uma mulher hoje de 90 anos, como é que seria? Não pode gerar um filho. Quanto mais ser o pai de uma nação. Como é que Abraão poderia ser pai de uma nação se a mulher dele não poderia gerar filhos? Isso é fé, irmãos. Deus ali colocou a mão ali e falou que Sara teria o filho. E ali Sara concedeu Isaac. Que coisa linda. Fé maior do que essa. Nós vivemos assim. Quando nós abrimos a Bíblia, quando nós estamos ali tristes, quando nós estamos precisando de algo do Senhor, a gente foca nesses profetas. A gente foca ali em Moisés, foca em Abraão, foca ali o que eles passaram. O que eles passaram naquele lugar. Não é verdade? Ali Jacó adorou o Senhor no deserto. José creu que pela fé, né? José ali foi preso. José foi traído pelos próprios irmãos. José foi traído dentro de casa. José tinha sonhos e ali tentaram cortar os sonhos de José. Só que José não foi só isso. Além de ser traído pelos irmãos, foi jogado numa cisterna. Não só na cisterna, foi vendido como escravo para o Egito. E ali foi morar na casa de Potifar. E na casa de Potifar, José foi preso. E ali José foi preso. Acho que José olhava ali naquela prisão e falava assim: "Ô Senhor, eu sei que o Senhor me deu um sonho e aquele sonho vai realizar, porque Tu és Deus." Você imagina o coração de José por toda aquela caminhada ali. Quantas promessas, quantos sonhos Deus não deu para José. Só que nada acontecia, porque toda vez que José ia fazer algo ali, eu creio que ali já incomodava Satanás, falava assim: não, ele não pode chegar até o fim. Ele tentava, Satanás ali tentava barrar a vida de José, porque sabia que algo sobrenatural ia acontecer na vida de José. E ali José, na prisão ali, ele virou ali o governador. E toda aquela promessa que o Senhor deu
aconteceu na vida de José. E eu falo para você nessa noite, todo aquele mal que José, que os irmãos de José, todos aqueles fizeram mal para José, só que todo aquele mal o Senhor transformou em bem para a vida de José. E eu creio nessa noite, se tem algo acontecendo com você, se coisas que estão acontecendo, você sabe que ali é trabalhar de Satanás, coisas que estão acontecendo na tua vida, você creia, irmãos, que tudo isso vai virar bem. Todo esse mal o Senhor vira bem. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o dia que eu falei essa frase, era o dia que a gente estava passando uma tribulação, uma luta. Que eu chegava na loja, eu falava assim, Senhor, eu não vejo mais nada. Parece que eu estou no meio da tempestade, no meio do mar. Quando passa uma onda que a gente vai respirar, vem outra. Ali eu parei, aí eu sentei dentro do carro lá, que a gente pega os cachorros. E eu fiquei ali, eu falei, eu sei que o Senhor é Deus. Eu não estou enxergando nada, mas eu sei que o Senhor é Deus. E ali o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Olha, filha, aquele mal que aqueles irmãos, que aquele povo fez para José, eu transformei em bem. E é isso que eu vou fazer na tua vida. Ali eu já comecei a enxergar, naquele mesmo instante começaram a vir as palavras boas, começaram a acontecer coisas boas. Deus começou a enviar as pessoas ali. E ali começou a abrir a porta. Eu comecei a ver uma luz ali no fim do túnel. E quando eu cheguei à noite da intercessão, eu falei essa frase, mas o meu coração estava tão moído. Só que ali eu continuei falando, eu sei que o Senhor é Deus na minha vida. E sabe o que aconteceu? Todos aqueles que estavam à volta, querendo ver a nossa derrota, querendo ver aquela porta abaixar, querendo ver algo acontecer ali, se tornou em bem. Aquela porta não abaixou. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Aquela promessa de Deus, aquela loja é promessa de Deus para as nossas vidas. E ninguém conseguiu derrubar, sabe por quê? Porque o Senhor, o Todo-Poderoso, estava naquele lugar. E ali se tornou bem. E eu estou aqui contando, porque eu sei que hoje o meu coração está feliz. Mas mesmo em meio à tribulação, irmãos, eu falo. E eu posso falar, porque eu passei por isso. Mesmo em meio à tribulação, em meio à tristeza. Vai para o teu quarto, chora, clame ao Senhor. Fala, Senhor, eu não aguento mais, Pai. Pai, me dá direção. Nunca peça para o Senhor tirar você daquele caminho, daquela tribulação. Fala, Senhor, me ensina a passar. Porque quando nós entramos numa batalha, é porque o Senhor está nos ensinando. Porque lá na frente você vai precisar ensinar isso para alguém. Porque lá na frente você vai ter que subir nesse altar e contar aquilo que você passou. Porque eu não posso contar nada daquilo que eu não passei. Eu não posso falar para você, ó, irmã, vai, viu? Vai com essa tua força aí, se eu não passei. Eu estou pregando aqui o que eu passei. E eu creio que esse Deus maravilhoso, eu estou aqui contando, e Ele vai fazer na tua vida algo sobrenatural. E ali José não desistiu, e ali José foi posto como governador. E José salvou a tua família da fome, da escassez. Deus deu sabedoria para José. E Deus nessa noite derrama sabedoria sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. O Senhor é lindo, né? E contando, todos esses viveram pela fé. Crendo em Deus, hoje, nós somos privilegiados pelo fato de viver apoiado em promessas feitas no passado. É o que eu falei, se você precisa de algo, você lembra lá do profeta. Não, o profeta passou. Se ele passou, você pode passar. Você fala assim, não, mas Jó era Jó. Ei, você é Maria, você é João, você, pastor Edenilson, irmão Luciano. Deus chamou vocês pelo nome. E se Deus te chamou, é porque Ele vai te capacitar. Hoje nós vivemos porque Jesus Cristo veio e fez uma nova aliança com o teu povo. Jesus Cristo veio e nos deu a esperança de nós continuarmos no caminho do Senhor. Quer coisa mais linda? Quer coisa mais linda? Deus dar o seu único filho, unigênito, para morrer por mim, pecador, e para morrer por você, pecador?
Tem coisa mais linda do que Jesus passou naquela cruz, sabendo que nós iríamos blasfemar, que nós iríamos murmurar? Mesmo assim, Jesus falou assim: não, Pai, vale a pena. Vale a pena, porque quando você dobra o seu joelho, e quando você se arrepende daquilo que você fez, e você clama ao Senhor ali, eu creio que Jesus está lá sentado junto com o Pai. Ele fala assim: olha, Pai, valeu a pena. Olha lá, a minha serva está me clamando, a minha serva está ali, mesmo tudo que ela está passando, toda a tribulação que ela está passando, ela está ali me adorando. Então nós temos motivo de sobra, porque esse sangue derramado na cruz, irmãos, não foi de graça. Jesus teve que passar. Tinha que alguém passar. Tinha que alguém passar. Quando Deus olhou todos aqueles profetas, servos de Deus, temente a Deus, mas eles não iriam passar na cruz, nem por mim, nem por você, né? Pedro, convenha que eu seja crucificado novamente. Pedro ali, né? Um homem ali, Pedro disse que ele era duro, né? Na tua palavra, Pedro era meio estourado. E Jesus queria fazer com que Pedro tivesse aquele amor ágape. Ali Pedro pecou 3 vezes. Mesmo assim, Jesus apareceu ali no rio e olhou para Pedro e falou: Pedro, tu me amas? Jesus perguntou 3 vezes para ele, sabe por quê? Porque o amor de Pedro, ele não ia dar a vida dele pelo irmão. Mas Deus sabia que aquilo era preciso, porque o que Pedro ia passar, ele tinha que passar por aquilo. Ele tinha que dar a vida por aqueles que ele falava do nome de Jesus. E ali Pedro não estava preparado. Pedro, tu me amas? Senhor, tu é quem sabes. Jesus queria um amor ágape. É um amor verdadeiro. Jesus queria um amor que você dá a vida pelo teu irmão. Você fala assim: mas dá a vida pelo meu irmão? Dá a vida pelo teu irmão. Muitas das vezes teu irmão está precisando. Será que nós passaríamos horas ali cuidando dos nossos irmãos quando ele está enfermo? Será que nós passaríamos horas ali, né? Sem murmurar? Estamos perdendo tempo? Nossa, olha, ela veio a irmã de novo no meu portão. Só que Jesus está olhando. Você quer amar Jesus? Ame o teu irmão. Ame esse que está do teu lado. Ame a tua casa, ame o teu marido. Obedeça à lei do Senhor. E é isso. Falar de Jesus, né? Ali em Mateus 1:23 ele fala: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel. Você já parou para pensar, irmãos? Você crê em Jesus, mas eu nunca vi Jesus. Mas o Senhor fala: feliz é aquele que crê sem ver. Aí eu parei para pensar e comecei a olhar aqueles profetas andando com Jesus, né? Olhando e vendo os milagres maravilhosos que o Senhor fez. Eu falei: ô Senhor, se eu pudesse viver essa época. Aí Jesus vai e fala para mim: não, essa época existe, porque eu ando do lado de vocês. Essa época existe. É uma época de cura, de libertação. É uma época de restauração. O Senhor fala assim: nós vivemos pela fé. Mas por que quando nós chegamos enfermos em algum lugar, a gente sai do mesmo jeito que entrou? Nós vivemos pela fé porque hoje não tem milagres, prodígios, se nós vivemos pela fé. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo, né? Hoje o irmão foi lá, viu, a irmã Michele. Eu tinha um sofá, irmãos, era 10 anos. Sabe o que é 10 anos aquele sofá? Eu não suportava mais olhar para ele. Mas eu ia lá e limpava, falava assim: oh Deus, um dia sofá, eu vou falar tchau para você. E limpava o sofá. Primeiro eu não queria limpar. Começou pelo meu fogão. O meu fogão começou a quebrar. Aí eu falei assim: ó Senhor, não vou limpar mais enquanto não tiver outro. O Senhor falou: então enquanto você não limpar, você não vai ganhar. E ali ficou o fogão. Eu não queria limpar. Eu limpava a casa inteira, mas o fogão ficava olhando para mim. Eu olhava para o fogão, ele olhava para mim. Aí eu peguei e comecei. Tá bom, fui lá no mercado, comprei as coisas, falei: vou começar a limpar. Limpei o forno, irmã, estava terrível aquele forno. Limpei tudo. Passei, acho que uns 45 dias assim, limpando o fogão. E ali um dia eu vou te trocar,
olha, fogão, você não vai comer carne, eu não vou com a sua, mas um dia eu vou te trocar. Aí, meu esposo chegou uma noite, ele falou assim, olha, Lu, vai lá na Fiorino que tem um pitbull lá. Vai ver um pitbull que eu achei. Ele e minha cunhada. Eu falei, meu Deus, a Sabrina bebezinha, eu vou trazer um pitbull para casa. Não, vai lá ver o pitbull. Quando eu abri a Fiorina, irmão, estava lá o fogão. É assim, irmãos, é pela fé. Eu sabia que um dia eu ia me livrar daquele fogão. Mas era a hora do Senhor. Aí o sofá, todo mundo quer saber do sofá, né? Aí o sofá era assim. Eu amo visitar a minha casa. Só que para sentar naquele sofá, eu falava, Senhor, não deixa vir não. Ou que ele venha e não veja o sofá. Senhor, olha, que ele não veja o sofá. Aí tem um aquário, o aquário chamava a atenção do pessoal e esquecia do meu sofá. Quando ele sentava no sofá, eu ficava preocupada. Será que, ai meu Deus, será que vai, né? A pessoa vai sentir que é passar 10 anos já. E ali eu comecei a limpar o sofá. Aí o Luciano, um tempo atrás, falou assim, nós vamos lá comprar o sofá. Eu falei, glória a Deus, né? E minha filha, continuei profetizando. 10 anos, limpando aquele sofá. Quanto menos espera, Deus usou um ímpio. Ele passou na porta da loja e mostrou um catálogo para ele, né? Falou assim, olha, eu tenho um sofá que é a coisa mais linda. Aí ele pegou, viu o sofá. Ele falou assim, Lu, nós vamos comprar o sofá. Mas é assim, eu não tenho dinheiro da entrada. Eu falei, ô Jesus. Continuei limpando o sofá. Falei, é a última semana. Passou 3 semanas, é a última semana. 3 semanas, é a última semana. Até que o sofá chegou em casa. Essa semana o sofá chegou em casa. Aí não veio só o sofá, veio o rack também. Quando Deus manda, Ele manda por completo. Mas o Senhor fala assim, ó, é pela fé. Abre a tua boca e profetiza. Que em meio, mesmo você não enxergando nada, você não vendo nada, continua profetizando. Porque se você mudar o teu rumo, o teu caminho, você vai ter que começar tudo de novo. Quantas vezes? Não é pelos 10 anos de sofá. Que hoje é fácil comprar um sofá, não é? Você vai lá, paga em 10 vezes, 20 vezes, na Casa Bahia, Marabras. Não é isso, sabe por quê, irmão? Porque o Senhor estava me ensinando. O Senhor ali estava me ensinando a ter fé, estava me ensinando a profetizar e a dar mais valor naquelas pequenas coisas que nós não damos. Irmãos, eu tinha alimento na minha casa, eu jogava fora. Eu tinha coisas que eu jogava. Chegou um dia que eu não tinha nada. Eu falava, Jesus, misericórdia. Deus falava assim, agora você vai aprender a dar valor. Eu jogava, irmã? Não, eu aproveitava. Era arroz a carreteiro, né, minha sogra? Era arroz, tudo quanto é jeito, mas não jogava nada. Ali o Senhor me ensinou, o Senhor falou assim, não, teu marido trabalha, é dinheiro suado. E então você vai aprender a dar valor em cada coisa. E Deus, até hoje o Senhor me ensina. Eu falo que a cada dia que eu acordo, a cada minuto que eu vejo a minha sogra, eu vejo a minha filha, eu vejo o meu esposo, eu agradeço a Deus porque Ele está dando oportunidade de eu conversar com eles, falar, obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado pela cama que eu durmo, porque se você tem uma cama para dormir, agradeça ao Senhor, porque tem muitos que eles dão glória a Deus, e eu já vi na TV que não tem nenhum lugar para dormir, porque o barraco pegou fogo. Então, nós temos que dar graças a Deus. Quantas coisas o Senhor te deu. Quanta a família maravilhosa que o Senhor te deu. O amigo que o Senhor te deu. Então é assim. Nós vivemos pela fé. Pela fé. Pela fé ali a mulher do fluxo de sangue foi curada. 12 anos de enfermidade. Naquela enfermidade que ali falam que ela gastou tudo o que ela tinha. E aquele tempo a pessoa, né? Quando a pessoa estava com hemorragia, a pessoa, ela era impura, ela não podia tocar em ninguém. Mas aquela mulher, 12 anos sofreu, ela chegou lá, ela não se importou com aquela multidão. Ela falou, eu quero tocar, eu vou tocar nas vestes dele e eu sei que eu serei curada. Isso é fé, irmãs. Imagina 12 anos, mulher que está aqui sabe como é que é. A mulher fica fraca, a mulher não tem mais ânimo para nada. Eram 12 anos, aquela mulher já não tinha perspectiva de vida nenhuma. Aquela mulher, eu creio que ela estava tão fraca, que para ela enfrentar aquela multidão, o que aquela mulher não sofreu para chegar até Jesus? Porque diz que a multidão ali o cercava, só que ela não perdeu a oportunidade.
Enquanto Jesus ia lá na casa de Jairo ressuscitar a filha, ela falou: opa, algo diferente tem naquele homem. E eu sei que se eu tocar na orla das vestes dele, eu serei curada. Isso é fé. Quantas vezes o Senhor passa perto de você? Quantas vezes o Senhor está passando na igreja perto de você? E nós estamos preocupados, né? Estamos preocupados com o que está acontecendo lá fora. Jesus está passando e nós estamos perdendo. Não é verdade? O Senhor ali curou o cego de Jericó. Eu digo que cego ele era, falando, né? Ele não enxergava, mas espiritualmente aquele homem enxergava muito mais do que aqueles que estavam ali. Ele sabia que ali o mestre ia passar. Quando ele olhou, falou assim: opa, a multidão está alvoroçada, algo ali vai acontecer. Quando Jesus passava, algo acontecia. Quando Jesus passava, cegos enxergavam, coxo andava, surdo ouvia. Quando Jesus passava, se tinha algum morto, ressuscitava. Esse era Jesus. E o Senhor fala que nós faremos obras maiores do que Ele. Então tem que haver milagre, tem que haver fé. Não podemos perder a nossa fé. Ali o cego de Jericó, ele clamava: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o povo falava assim: cala-te. Os próprios apóstolos que estavam ali: cala-te, cala-te. Mas ele não se calou, ele continua clamando: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Porque ele sabia que o Senhor ia ouvir. E Jesus ali olhou aquele homem e falou: traz ele até mim. Jesus poderia ir até ele, mas Jesus queria ver aonde ia chegar a fé dele. Se ele queria ser curado. O que ele fez? Ele lançou a capa e foi até Jesus. E ali ele voltou a enxergar. Aquele paralítico que estava ali sobre o... Betesda? Estava ali sobre o tanque ali de Betesda. Quantas vezes aquela água não se moveu ali? O anjo descia e aquelas pessoas se jogavam e era curada. Quantas vezes aquele paralítico ficou ali olhando, que não podia chegar até aquele tanque, não tinha ninguém para levá-lo até lá. Mas ele mal sabia que Jesus estava ali passando. E aonde Jesus passava havia cura, sinais, milagres. Quando Jesus passou, Jesus olhou para ele: levanta-te e anda. Olha, gente, que poder maravilhoso, que coisa maravilhosa. Jesus hoje fala para você: é tempo de renovo, é tempo de avivamento, é tempo da igreja despertar, é tempo de nós termos fé, é tempo de você olhar o impossível lá na frente e falar: não vai acontecer, porque o possível você faz, o impossível você deixa para Deus que Ele faz. Apenas clame nessa noite. Apenas profetize. Não importa o que você está passando. Não importa o que está acontecendo na tua vida. Apenas clame ao Senhor. Porque quando você abre a tua boca, Jesus está passando. E Jesus fala, uma oração, um clamor diferente está acontecendo neste lugar. Quando Jesus olha, Ele vê algo sobrenatural está acontecendo. Porque o Senhor fala que Ele vê o nosso coração. Como que está o teu coração nessa noite? Se você entrou aqui angustiado, triste, você entrou enfermo, você tem que ter fé e a certeza que o Senhor vai te curar, que o Senhor está passando neste lugar. Ali Pedro naquele mar ali, Pedro viu Jesus no meio do mar. Pedro falou, deixa eu ir contigo. Ali a fé de Pedro estava alta, deixa eu ir contigo. Jesus falou, venha. Você viu que quando Pedro pisou ali na água, Pedro começou a andar. Mas quando a fé dele começou a esmurecer, Pedro começou a afundar. Ele olhou e viu aquela ventania, aquela tempestade. Imagina você no meio do mar, aquela ventania, aquela tempestade. Jesus só ficou olhando. O que Pedro ia fazer? Pedro poderia virar e falar assim, não, é da minha cabeça. Eu vou virar e vou chamar os meus irmãos que estão ali no barco para me socorrer. Mas ali, joga aí, se joga, me ajuda, eu estou afundando.
Não, Pedro olhou ali para Jesus. Pedro não mudou o percurso. E quando ele olhou, ele falou assim: Jesus, mestre, me ajude. E no momento Jesus foi, pegou Pedro e tirou: homem de pequena fé. Ali Pedro deixou a fé dele. E nós somos assim de vez em quando. De vez em quando nós estamos tão cheios de problemas, tão cansados de pedir e nada acontecer. Às vezes nós estamos assim. E a gente dá aquela... Mas o Senhor fala para você: clame a Jesus que Ele vai te ouvir. Jesus poderia ir lá e tirar Pedro quando ele começou a afundar. Mas Jesus esperou Pedro abrir a boca. Jesus esperou Pedro abrir a boca. Senhor, me ajuda, mestre, me ajuda. E ali quando ele clamou e Jesus começou, Jesus foi lá e pegou Pedro e falou: homem de pequena fé. Jesus fala para você nessa noite: não importa se você está andando nas águas e você ficar com medo da tempestade, não importa, clame a Ele. Ele está aqui neste lugar. Aonde você colocar as plantas dos teus pés, o Senhor está ali. Basta você obedecer a palavra dEle. Basta você andar com Jesus. Quando você senta no carro ou em algum lugar, você fala assim: Jesus, senta aqui comigo. Quando você vai dormir, Jesus está ali te olhando e te observando. Jesus está vendo ali: a minha filha vai ter bons sonhos. Essa filha que não dorme mais à noite, a partir de hoje ela vai voltar a dormir. E Ele está ali te observando, Ele está ali te vendo. E quando nós esquecemos, né? A gente levanta tão afada, a gente levanta, vai embora. Ai, Jesus, obrigado, Jesus. Aí quando a gente volta, né? Esquece de novo de Jesus. E Ele está ali, Ele fala: não, um dia ela vai lembrar, um dia Ele vai lembrar. Um dia Ele vai lembrar e eu vou estar aqui. Não importa. Um dia que você clamar ao Senhor, Ele vai estar perto de você. Só que pode chegar um dia que não vai haver mais tempo. Porque o Senhor fala que Ele virá como um relâmpago. E você já percebeu o relâmpago? Quando você vê, ele já pum, não vai dar nem tempo. Então, enquanto há tempo de você clamar ao Senhor, enquanto há tempo de você aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador, olha como esse Deus é maravilhoso. Ele ainda dá a oportunidade de nós aceitarmos Ele. Ele morreu na cruz por nós. Ele é o Filho de Deus. O Pai, Filho e Espírito Santo é um só. E Ele nos dá a oportunidade de aceitarmos Ele. Que coisa linda, né? Porque quando faz o apelo, você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. Eu falo: oh, Deus, o Senhor é lindo, porque o Senhor ainda dá a oportunidade da gente aceitar. Não é verdade? Que coisa linda, que coisa linda. Então não importa o que aconteceu, não importa o que está acontecendo, creia pela fé, profetize. Não importa quantos anos vai passar, mas profetize, porque aquilo que o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Como o Senhor cumpriu na vida de Abraão, Moisés, de Noé. Como o Senhor como aconteceu na vida dos profetas. Como aconteceu na vida dos apóstolos. Coisas maravilhosas. O Senhor tem uma promessa na tua vida. E Ele vai cumprir essa promessa. Basta você crer. Amém? Glória a Deus.